Queridos amigos, queridos irmãos, com muito prazer, com muita alegria, peço licença a adentrar o lar de vocês, a fim de nós fazermos uma homenagem simples ao representante maior da nacionalidade brasileira, ao nosso mártir, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi enforcado num dia 21 de abril do ano de 1792. Então vamos conversar a respeito desse assunto durante um período relativamente até curto, porque é muita coisa para falar. Nós vamos procurar colocar tudo em mais ou menos meia hora só e vamos ver tudo aquilo que vai dar para a gente fazer hoje. Então eu convido-os a saírem comigo em direção a Minas Gerais. E nós vamos ver o nascimento de um garoto na pequenina vila de Pombal, que tinha esse nome porque era uma homenagem ao Marquês de Pombal, um dos ministros de João José I, e que influenciava muito na política da sua época. Mas este menino, que se chamava Joaquim José da Silva Xavier, ele logo perdeu a mãe em tenra idade e foi criado por um tio. O seu padrinho lhe ensinou os rudimentos da profissão de dentista prático, mas ele sonhava em fazer outras coisas, em ganhar dinheiro, em se instruir, tinha uma sede imensa de conhecimentos, de viajar, de agir com o maior número de pessoas, tinha uma personalidade muito contagiante, gostava muito de conversar, de falar, de namorar, de conviver com os companheiros da mesma idade e até com os mais velhos a fim de aprender. E assim que ele pôde, ele montou uma tropa de mulas. Essas tropas tinham por finalidade vender produtos. Então ele comprava produtos e saía pelos vilarejos a vender. Naquela época havia contratos de entradas e saídas de mercadoria, então se pagava imposto para tudo que se fazia e ele se revoltava com relação a isto. E numa das suas viagens, quando ele foi para o Tejuco, atual Diamantina, da mesma forma que Pombal é a atual São José del Rei, numa dessas suas viagens, quando ele adentrou o vilarejo, ele viu no tronco um mulato apanhando com requintes de muita violência de um capataz, a chicotadas. E ele conhecia das outras viagens aquele mulato e sabia que o rapaz era forro. Ele já era livre, não podia estar, portanto, sendo livre, aprisionado, manietado com correntes e ainda sofrendo aquela violência contra ele. Ele ficou muito revoltado com aquilo e não aguentou, acabou arrancando o chicote da mão do feitor e deu com o chicote no feitor. Resultado, ele acabou preso. Acabou preso e perdeu a sua tropa de mulas com toda a sua mercadoria. E ficaria muito tempo na prisão se ele não tivesse um amigo ali, que era o velho Rolim, o velho José Oliveira Rolim, que tinha filhos mais ou menos da idade do rapaz e que estavam então fazendo cursos para serem padres ou para terem outras profissões. E ele interferiu, acabou o Tiradentes, que se tornou grande amigo dos escravos, né? Amigos ali do Francisco das Chagas, do Alexandre e de outros. E aí ele tinha encompridado as suas viagens até a Bahia. Lá também ele vendia produtos. E na Bahia ele foi se iniciar na Academia Brasílica dos Renascidos, que era uma loja maçônica mais ou menos camuflada, da qual o secretário do governador ali de Vila Rica,
da Vila Nossa Senhora do Pilar dos Nobres de Vila Rica, tinha o secretário, que era o Cláudio Manuel da Costa. E com isso ele acabou fazendo amizade com todo mundo. Ele se sentia algumas vezes um pouco deslocado por causa da cultura do Cláudio Manuel, de outros, né? Então ele fazia muita questão de estudar, de ler. Qualquer livro que caía à mão dele, ele pedia emprestado para as outras pessoas e tudo mais. Depois que ele teve essa tropa de mulas, como não pôde dar certo, ele então entrou para a Companhia dos Dragões de Minas e foi subindo de cargo até chegar ao cargo de alferes. O alferes é mais ou menos um tenente, que seria do Exército Brasileiro. Portanto, não era absolutamente um cargo que era mal pago, que não tinha proventos. Tanto que ele comprou uma casa na Rua Direita e tinha uma outra que era uma farmácia do seu primo, que ele era sócio, e ele tinha amizade com pessoas que tinham posses, como o Domingos Abreu Vieira, que morava ali quase em frente ao que é hoje a Casa dos Contos, e que era da propriedade do primeiro banqueiro de Minas, João Rodrigues de Macedo. E ele fez amizade, era uma vila, todo mundo quase se conhecia, e havia aquele tipo de comportamento social da época, né? Então os mais intelectuais se reuniam em saraus e tinha música ao vivo, ou eles mesmos tocavam instrumentos, cantavam, as senhoras compareciam, senhoritas, as famílias, havia assim aquela troca de olhares, os namores, as poesias, as músicas, o gestual, dando a indicação de que alguém estava interessado em cortejar outra pessoa, mas não poderia fazê-lo sem primeiro passar pelos pais ou pelos irmãos mais velhos ou tios ou quem cuidavam dessas moças, não é? Havia também um encontro nas missas da Igreja Nossa Senhora do Pilar dos Nobres, em Ouro Preto, onde ele estava na maior parte do tempo, porque ele sempre viajava também com as suas patrulhas em direção a Paraty, em direção ao Rio de Janeiro, ao Porto da Estrela, para guardar as estradas que estavam muito cheias de salteadores que assaltavam os viajantes, que chegavam a matar, e foi mais de um que ele pendurou na ponta de uma corda, depois de, com seu compadre José Aires Gomes, que morava nas proximidades quase do rio, ele chamava José, os escravos do José, tudo para fazer parte da milícia, para encontrar esses bandoleiros que se escondiam no mato, que eram quadrilhas muito bem organizadas. Duas quadrilhas se destacaram durante esta peregrinação como militar do Tiradentes. E por onde ele ia também, ele ajudava as pessoas nos problemas físicos que tinham. Ele conhecia muitas ervas, ele conhecia um pouco de medicina, ele arrancava os dentes, ele colocava outros tão melhores do que aqueles que ali estavam, ele restaurava a dentição das pessoas e também curava feridas nas pernas ou nos braços e outros problemas de saúde. Então ele era muito querido, ele era uma espécie de um médico prático, além de dentista prático, né? Tinha licença para trabalhar como dentista. E o resto ele fazia por questão própria e era muito admirado, muito querido e muito solicitado. Então, duas quadrilhas que ele perseguiu, uma foi do José Galvão, que era um pirata, cujo navio só sobrou nas costas brasileiras, próximo ali a Minas e Rio, e ele acabou se salvando com parte da tripulação, e como ele já era um salteador nos mares, ele passou a fazer a mesma coisa em terra, né? Ele assaltava, ele matava, ele roubava, fazia, portanto, esse tipo de coisa. E depois perseguiu um outro, que o apelido era Montanha. Esse tal de Montanha foi pego pelo Tiradentes e também morreu enforcado.
Nós vamos ver esse espírito agora no século XX, através da médium Dona Guilhermina do Rio de Janeiro. Ele incorporava a Dona Guilhermina, falava grosso, dava o nome de montanha, e ele fazia aporte e materialização de objetos de magia negra. As pessoas a procuravam no Rio porque se sentiam vítimas de alguma coisa que elas não conheciam e iam ver se tinham feito, vamos dizer na linguagem popular, algum feitiço, alguma magia, algum trabalho para essa pessoa. E ela punha uma toalha que ela pedia para a pessoa trazer da própria casa, e ela orava e do teto da casa caía sobre o pano o objeto materializado. Então embrulhava naquela toalha e dava para a pessoa e se desfazer dela, jogar fora. É interessante a gente observar essas coisas, porque ele, depois que morreu, ele teve outra vida e foi resgatado e foi melhorando e estava no século XX trabalhando em benefício das pessoas que estavam sofrendo algum tipo de magia, no mesmo tempo em que eu estava recebendo os livros de um dos Inconfidentes, não é? Então, as vidas sucessivas são maravilhosas, mas voltemos lá ao Tiradentes. Então, ele era conhecido como um soldado honesto, soldado não, um alferes, um tenente. Honesto, tinha sua companhia que o obedecia ao comandante dos Dragões de Minas, que era Francisco de Paula Freire de Andrada, que morava ali na rua Conde de Bobadela, atual Rua Direita, na cidade de Ouro Preto, e era muito respeitado pelo próprio comandante. Ele era um líder da maioria dos soldados e também uma pessoa muito querida por toda a população, não apenas de Ouro Preto, mas de toda a redondeza e da Bahia e do Rio, onde ele passava e deixava sempre os sinais da sua capacidade e dos benefícios que ele fazia às pessoas. Então, acredito que, tendo falado isso, já dei algumas pinceladas com relação à personalidade de Tiradentes. Alegre, desenvolto, muito tagarela, adorava conhecer, então fazia muitas perguntas, gostava de ler, emprestava livros dos outros, tinha grande vontade de ter podido estudar. Então havia ali uma personalidade múltipla, uma personalidade que vinha de outras muitas encarnações, que eu veria depois nos livros, depois de receber o Confidências de um Inconfidente. Nós vamos tentar ficar só no Confidências hoje, porque ele foi também mário militar no século II a.C., ele foi um centurião romano no século I depois de Cristo, ele foi um inquisidor em Roma, no século XIII, em que ele instituiu, no dia 21 de abril de 1232, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Ele foi um conquistador, Pizarro, que fez a conquista através de Sacsayhuamán, de Cusco, derrotando o Huáscar e Atahualpa e acabando com o Império Inca. Ele foi, então, sempre militar, médico ou clérigo. Então, ele foi um sacerdote também no Egito Antigo. Nós vamos vê-lo, então, sempre se destacando durante essas existências. As existências que ele teve mais rudes e obscuras foram curtas e ele estava em corpos que não lhe permitiam realmente um desenvolvimento maior, ele dependia de terceiros. Vamos, então, voltar a essa criatura ímpar, com vasto conhecimento e experiência de muitas e muitas vidas, com vastas experiências negativas em que ele errara e se culpava muito pelos seus erros, porque errara achando que estava fazendo algo bom. Quando ele criou a Santa Inquisição, ele achava que estava fazendo o que Jesus queria. Por mais que o seu grande amigo, Francisco de Assis, o reprovasse e tentasse abrir os seus olhos, inclusive se materializando depois de morto e aparecendo para ele naquela outra vida, ele errou tremendamente. Então teve momentos muito tristes do lado espiritual, quando estava desencarnado, e também foi-lhe mostrado aos poucos
muitas coisas que ele tinha feito, embora achasse que estava servindo ao Cristo, de uma forma totalmente errônea. Quando nós começamos a receber o livro Confidências, e eu quero que vocês se transportem comigo a esse dia, era um dia 21 de abril de 1979. E já sabendo da identidade do meu mentor, Tomás Antônio Gonzaga, eu sempre lhe perguntava se ele participara ou não, se ele fora pego pelos inimigos, se alguém o denunciara e ele não tinha nada a ver, porque ele sempre negara, a gente sabia que ele sempre negara a participação. E ele me disse que jamais tocaria no assunto para satisfazer a minha curiosidade. E os anos se passaram, e nesse dia eu estava orando, e me lembrando que era o dia do Tiradentes, que eu tenho muito respeito e muita admiração, e seria magnífico se todos os brasileiros também tivessem, não é? Porque se espelhariam no exemplo dele e seriam melhores. Eu estava orando e de repente o Tomás me aparece e me disse: vamos começar um romance. O título é Confidências de um Inconfidente. Então, o título já respondia que ele participara, né? Mas não me deu tempo de perguntar, não. Ele me transportou através do tempo, do espaço, e eu me vi no dia 19 de julho de 1720, naquela pequenina vilazinha de Nossa Senhora do Pilar dos Nobres de Ouro Preto, com aquelas igrejas muito brancas em cada platô e aquelas casas muito tombadas naquelas ruas estreitas de pé de moleque, onde se ouvia os cascos dos cavalos e se via algum bulício dentro das casas, alguma coisa. E nesse dia eu assisti o assassinato, por se revoltar contra a colônia, de Felipe dos Santos Freire. Ele foi amarrado a 4 cavalos que foram projetados nos 4 cantos dos pontos cardeais, e seu corpo então ficou estraçalhado e seu sangue ficou todo no chão, bem onde era o Palácio do Governo na época, e que hoje é só o restaurante dos estudantes, porque aquele Palácio do Governo que hoje é a Escola de Minas, lá em Ouro Preto, não existia ainda, estava sendo feito, né? O Conde de Assumar tinha dito que ia fazer um acordo com os revoltosos, porque ia subir muito os impostos, ia se cobrar 1/5 de todo o ouro, e não só do ouro, porque se cobrava os impostos pela cabeça de gado, pela colheita, por tudo. E ia se passar a cobrar 20% de imposto naquela época, e como as minas estavam começando a ficar exauridas, era um valor muito alto. E o Tiradentes depois também falaria sobre isso. E por causa do levante de Felipe, ele foi preso, foi morto. O Pascoal também perdeu seus bens lá no Alto da Cruz, onde moravam os ricos, e muitos outros foram presos e as casas foram incendiadas. Então, entre aqueles que foram passados à espada, morreram na forca, ou foram estraçalhados, ou foram queimados vivos, mais de 3.000 pessoas morreram depois desse levante de julho de 1720. Aí eu vi logo na sequência uma reunião no plano espiritual, em que muitas pessoas encarnadas e desencarnadas eram chamadas para que elas fossem convocadas a uma nova tarefa com relação à colônia de Portugal, que era o nosso Brasil. E a ideia era um levante em termos econômicos, políticos e de libertação, para se criar um novo país, onde houvesse igualdade, fraternidade e liberdade. Então, isto tinha sido feito com vários espíritos que já iriam também se reencarnar na América do Norte, a fim de levantar a mesma bandeira, uma bandeira democrática, uma bandeira antiquíssima, nos moldes greco-romanos, ainda da época de Péricles, da época de Sócrates, Platão, Aristóteles, esses filósofos, né? Esses educadores, esses camaradas que como filósofos estudaram a urbis, né? E as relações sociais e as leis humanas e como elas deveriam ser.
e outros se encarnariam na Europa, mais na França, mais evidentemente, para levantar a mesma bandeira. Então se tratava de uma programação reencarnatória muito certa para dar um up, um levantamento para a evolução espiritual dos povos por conta do negrume que tinha havido, tanto com a Inquisição como com o escravagismo de brancos por brancos na Jamaica, né, perseguidos por conta da Revolução, por conta da rebelião protestante contra o catolicismo. Então era preciso dar um elemento novo. Haviam espíritos que iam encarnar para mexer com as artes, outros iam mexer só com a música e outros viriam para mexer na área política, econômica e social das populações. E ali, durante a reunião, Ismael os convocou ao reencarne e eles avistaram espíritos amigos com os quais eles gostariam de estar em novas encarnações e outros que, encarnados e também amigos, se prontificavam a recebê-los nos seus lares, renascendo naquela época que era dantesca, porque a própria morte de Filipe mostrava do que a corte era capaz de fazer, do que a corte tinha por método para com as pessoas que viviam nas suas colônias, que não era só o Brasil, eram outras também, eram na África, em outros lugares. Então naquele momento era um momento muito importante, e a figura de Filipe, recém-assassinado de manhã, aparecendo e convocando-os ao reencarne, deu assim uma espécie de um chacoalhão e eles então se alistaram para as encarnações. Mas iriam se reencarnar 20 anos depois, haveria toda uma preparação. Como que o programa podia ser levado, de que forma, com quem contar, tanto no meio familiar como fora do meio familiar, qual o propósito, em que área cada um lutaria, um no campo de leis, outro no campo militar, outro no campo de preparação deles desde a infância, através do estudo, através da própria convivência. Então não foi uma coisa aleatória, resolvida e feita rapidamente. Pelo menos na nossa maneira de pensar. Na maneira de pensar da espiritualidade foi feita rapidamente, porque 20 anos para eles não são nada. E lá pela década de 40 e um pouco antes, eles começaram então a encarnar. Cláudio Manuel da Costa encarnou em Mariana. Tinha irmãos que, como ele, eram muito voltados para o catolicismo, eram muito levados pela fé cristã e tinham almas assim, de certa forma, um pouco melancólicas, tristes, muito religiosas, não é? Já Tomás nasceu em Portugal, na cidade do Porto, que é maravilhosa, enquanto aquele que seria seu primo, o Alvarenga, nascia no Rio de Janeiro, bem folgazão, em meio à família dos tios e primos do Tomás. Um outro que viria para o Brasil, nascido também em Portugal, era o seu primo Joaquim, que viria a ser ouvidor no Cerro, e o Alvarenga, ouvidor em São João del Rei. Então, desta forma, nós vamos verificar que eles vão se encontrar depois do renascimento, num momento devido, cada um em um lugar, a fim de fazerem então essa amizade, essa ligação para depois planejarem alguma coisa. E é dessa forma que o Tomás passa parte da infância dele, tendo perdido a mãe muito cedo, ele passa essa parte da infância em Pernambuco e na Bahia, onde ele aprende muitos costumes das pessoas que viviam aqui e se torna um poeta, porque havia muito essa verve na Bahia e em outros lugares, e ele então desenvolve isto. Quando volta então a Portugal, vai estudar em Coimbra, ele percebe duas coisas: como os reinóis detestavam
aqueles que haviam nascido aqui na colônia, mesmo que esses fossem ou filhos de portugueses ou netos de portugueses. Então, em vez de eles terem as pessoas da colônia como parentes, né, praticamente deles, o que era verdade, eles detestavam esses reinóis. Então, durante a sua viagem, tanto de ida para lá, já jovenzinho, com 18 anos, quando ele volta, e depois dele ter se formado e ser juiz de Fora em Beja por 3 anos, ele percebe como as cortes estavam mal administradas por Dona Maria I e os riscos que correria. Aqui no Brasil, logo ele conhece no Rio de Janeiro Luiz Vieira, que era um orador sacro fantástico. Ele foi um dos maiores oradores sacros da humanidade. E depois voltaria como Rui Barbosa, como amigo do Castro Alves, que era o próprio Tomás Antônio Gonzaga. Estudavam juntos desde crianças, depois eles se afastaram e se encontraram na Faculdade São Francisco de Assis, do Largo São Francisco, aqui em São Paulo. Mas voltamos lá a eles. Logo na viagem para Ouro Preto, ele conversa com o Luiz Vieira, vi que ele tinha livros proibidos na colônia, e proibidos até mesmo em Portugal, mas ele conseguia esses livros porque era clérigo e eles não viam aquilo que ele pedia, a alfândega não segurava as coisas que vinham para ele. Eles se identificam como irmãos maçons e como pessoas que tinham as mesmas ideias. Embora o cônego Luiz Vieira fosse casado, fosse padre, ele tinha uma mulher e teve 5 filhos com essa mulher, como era costume na colônia então. E depois ele encontra Cláudio Manuel, que o ajuda muito, porque era secretário ali do governador, e logo também se identificam como almas mais ou menos afins. Dessa forma, com o pai daquela que seria Marília de Dirceu, João Baltazar Mairinque, e seus tios, Manuel Martins e seu tio João Carlos Martins Ferrão, e também o Matias Brandão. Então eram 3 tios da Marília e o pai dela eram amigos de Tomás, eram amigos de Tiradentes, porque eles logo formam uma loja maçônica também na vila, e havia já uma no Tejuco, formado pelo velho Rolim, que tirara Tiradentes da cadeia, e pelos seus filhos, que eram padres. O padre Oliveira Rolim, que era amante da filha da Chica da Silva, a Rita Quitéria, e com quem ele teve também 5 filhos. E o Plácido e o Belchior e muitos outros. Então havia um grupo grande já nas Minas Gerais, tanto no Tejuco, como na Vila Rica, como em São João del Rei, onde estava como ouvidor o Alvarenga, primo do Tomás, como no Cerro, onde era ouvidor o Joaquim Gonzaga, primo também do Tiradentes. E tinha um inimigo comum, que era o ouvidor de Sabará, que era o César Caetano Manite, que não o suportava. Quando chega, eles começam a pensar em fazer alguma coisa, porque em 1776 a América do Norte, por causa da cobrança dos tributos, com guerras, havia instituído os Estados Unidos da América como uma constituição escrita por Thomas Jefferson. Então eles começam a sonhar em fazer a mesma coisa no Brasil. E entram em contato com aqueles que haviam liderado o movimento da América, e entram em contato também com os estudantes que estavam estudando em Coimbra, em Lisboa, e que eram brasileiros. E então segue uma carta para José Álvares Maciel, que tinha na ocasião 20 e poucos anos, estava cursando ciências, botânica e conhecimento de mineralogia lá na península, lá em Portugal, porque a fazenda do pai do José Álvares Maciel, do velho Maciel, fora invadida pela milícia de Cunha de Menezes, que era o governador, em busca de uns pasquins, que eram as cartas chilenas que Tomás começou a escrever por brincadeira e depois eram copiadas pelas pessoas e passavam de mão em mão. Então eles foram procurar esses pasquins, por causa da amizade que havia de Tomás com o velho Rolim, com
com o Maciel e tudo mais, e não encontraram as benditas das cartas chilenas, né? As cartas chilenas falavam dos desmandos do governador, como se tivessem sido escritas no Chile, mas o governador estava bem representado nas cartas chilenas, como Silvério dos Reis, como Silverino, como Padelas, que era o Pará de Souza, como o José, o bom soldado, que era o próprio Tiradentes, como o Alceu, que era o Alvarenga, como o Critilo, que era o próprio Tomás, e o Doroteu, que era o Cláudio Manuel. Então, ele pôs todos os amigos e os inimigos também nas suas cartas, mas falava mais dos desmandos do governador. E o governador estava furioso com isso, porque ele temia perder o seu cargo se os seus desmandos chegassem ao ouvido de Dona Maria I, que era muito fanática, católica, muito beata, e se soubesse todos os desmandos que ele fazia, provavelmente ele perderia a sua posição, mesmo porque ele não suportava Tomás e nem Tomás a ele, porque o Tomás defendia esses contratos de entrada e saída para que não caíssem na mão dos sequazes do próprio governador. Então nós estamos nesta situação quando eles começam a fazer suas reuniões e programar um levante exatamente como a América do Norte. E aí fazem ligações com a Bahia, fazem ligações com Goiás, tem gente até de Pernambuco, tem de São Paulo e de outros locais. E eles estão cientes de que, como dizia o Tiradentes, quando se mexe nos bolsos o povo se levanta. Isso é frase dele. Muito oportuna para os dias atuais, não é? E então, veja, eles achavam que o povo ajudaria e se levantaria também. Alguns deles eram chefes de milícia, tinham seus escravos, seus pés rapados, que eram soldados das milícias que só entravam para ganhar alguma coisa, porque não tinham dinheiro nem para comprar um sapato, daí pé raspado, né? Porque não tinham calçados. E com isto, eles começam a organizar mesmo. Tomás está escrevendo a Constituição e Cláudio está corrigindo. Junto com as cartas chilenas, ele está fazendo esses papéis que, se forem encontrados com ele ou com qualquer um deles, vai gerar muita confusão. Ao mesmo tempo, chega do Rio de Janeiro um médico prático, Salvador Gurgel. Ele vem com um rapazinho, Evaristo da Veiga, e esse Saturnino da Veiga. E o Saturnino tem 17 anos e veio ali para ver se consegue emprego, porque ele não estava conseguindo trabalho no Rio de Janeiro. Quando o levante é descoberto, as cartas do Tomás são entregues a esse mocinho de 17 anos, o Saturnino. E o Saturnino é que salva uma das cópias, porque existem outras, e leva para o Rio de Janeiro, onde depois vai parar na Biblioteca Nacional e é avaliada e notificada nas anotações do bispo da Rábida, que era professor de Dom Pedro I, que naquela ocasião ainda não estava no Brasil, né? Então, vocês vejam todos os mecanismos que estão acontecendo. O levante se daria em Ouro Preto, e não no Rio de Janeiro, que era o local onde ficava o vice-rei. O vice-rei, inclusive, ele tinha simpatia pelos revoltosos. Ele era amigo de Tomás, ele era amigo do Tiradentes, só que ele não podia pôr a sua cabeça a prêmio. Já o governador que vem secundar o Cunha de Menezes é um antigo amigo do Tomás do círculo literário, lá de Portugal, o Visconde de Barbacena, não é? E o Visconde de Barbacena, quando ele chega ao Brasil, ele vai trazer com ele, junto com ele, o José Álvares Maciel, que já formado era professor dos dois filhinhos dele com Dona Rosa de Sabugosa, a viscondessa. E os dois meninos, então, já estavam ligados a José Álvares Maciel. E ali se forma um triângulo maçônico num dia muito importante para a maçonaria, o dia de São João, dia 24 de junho de 1786, eles se encontram e formam um triângulo maçônico. Rolim, vindo do Tejuco, Tiradentes, vindo de Ouro Preto, e José Álvares Maciel, que era de Ouro Preto, mas estava chegando de Lisboa, tendo estudado em Coimbra.
E o José Álvares Maciel estava com um bando de estudantes brasileiros lá, quando chegou a carta avisando da invasão da fazenda do seu pai. E os estudantes lá, a maioria, estavam ligados com os revoltosos daqui, como o próprio Álvares Maciel. Então era uma penca de Josés. Era José Bittencourt, era José Mariano Leal, José Bonifácio estava vendo siderurgia junto com José Mariano, era José Joaquim Vigaroso, era José Joaquim da Maia. O único que não era José lá no grupo era Domingos Vidal Barbosa. Todos os outros tinham José no meio do nome. E eles então marcam o encontro do José Joaquim da Maia com Thomas Jefferson, aquele que escrevera a Constituição Americana, numas ruínas em Nimes, no mês de março. Em 14 de março, em Nimes, então eles haviam se encontrado e depois, em junho, ele já estava no Brasil para fazer o triângulo maçônico, porque os Estados Unidos disseram que se eles se erguessem, então eles também ajudariam. E já tinham contatos também com outros militares e outras pessoas que depois, 30 anos depois, ainda vieram ajudar Dom Pedro na implantação da independência. Então a coisa estava muito bem articulada, não era uma coisa assim de gente maluca, de gente que não tinha uma visão real da época. Eles sabiam que os ideais deles de utilização da riqueza da terra para todas as pessoas, de abolição da escravatura, de educação em todos os níveis para todas as pessoas, da utilização dos minerais e tal em benefício do povo, da diminuição dos impostos, tudo isso que eles sonhavam era uma planificação material feita pelo plano espiritual. Já nem posso dizer qual era a planificação espiritual para esse grupo que ultrapassava os limites da programação material. Mas aí o levante está todo organizado, vai ser cobrado um imposto, como fora lá na América do Norte, e eles estão esperando então conseguir alguma coisa quando começam cartas anônimas de César Manite, denúncias a Barbacena, dizendo que a sua cabeça ia ser cortada e etc., faz com que ele levante, suspenda a cobrança da derrama, que naquela época eram 8 mil quilos de ouro. Se vocês pensarem na enormidade dos trilhões que se roubam atualmente em dinheiro, em ouro, em nióbio, em grafeno, em pedras preciosas, vocês vão achar que 8 mil quilos de ouro era uma merreca. Simplesmente quase nada. E aí eles veem o movimento praticamente esvaziar no apoio popular. Porque o povo vê que não vai ser cobrado, então eles praticamente perdem o ímpeto de quererem a liberdade da colônia. E começam as prisões. Tiradentes, lá com o vice-rei, ele se escondera na casa de uma senhora que ele curara umas feridas na perna dele, Dona Inácia Gertrudes. O confessor dele é torturado, mas não fala, acaba falando onde ele está, e os companheiros de fada são obrigados a prendê-lo. Prendem também o próprio Silvério, que vinha acompanhando-o para ver se o denunciava, mas ele nunca dizia ao Silvério onde ele realmente estava naquele momento. E logo na sequência começam as prisões em Ouro Preto, e os detentos eram levados para o calabouço da casa de João Rodrigues de Macedo, e ali Cláudio Manuel da Costa é enforcado pelo Padela e pelos seus áulicos, porque ele ameaçou de que se fosse falar diante de um juiz, dentro das leis, né, como tinha que ser, tinha que ter o meirinho, tinha que ter testemunha, tinha que ter tudo anotado para ele assinar. Ele disse que falaria que o Barbacena teria participado também da conjura, e por conta disso ele se condena à morte. Alvarenga é preso muito tempo depois, porque ele foge para os matos e acaba preso também. Rolim é um dos últimos a ser preso. E o Barbacena salva do baraço
o seu comandante dos dragões, o Francisco de Paula Freire de Andrade, que todo mundo tinha querido que ele se levantasse já que o Tiradentes fora preso, mas ele se negou a se levantar, ficou com medo e não se ergueu. E hoje ele está com as mesmas palavras do Tiradentes na boca, onde quer que ele vá, e querendo libertar o Brasil para que ele não se transforme novamente em colônia, seja lá do que for, não é? E outros inconfidentes estão na mesma luta, reencarnados. Pelo menos do Adro de Congonhas nós temos no mínimo 4 reencarnados daqueles 12. E 4 já estiveram encarnados e já morreram. Cláudio Manuel foi o Tarquínio José Barbosa de Oliveira, o Juscelino Kubitschek foi o Salvador Gurgel, que foi para o exílio com Tomás Antônio Gonzaga. E lá ele era tão querido que o pessoal queria que o Papa o canonizasse. E como ele também participara do Egito Antigo, quando ele visita a Teleramarna, vem a ideia de fazer Brasília, que era um sonho inconfidente profetizado pelo padre João Bosco. Então, a partir daí, o movimento se esvazia, eles ficam mais de 3 anos presos, incomunicáveis, sofrendo os interrogatórios, sendo mal alimentados, até que no dia 21 de abril de 1792 se assiste a cena dantesca, ali no Paço Imperial, onde depois a princesa Isabel proclamaria a abolição da escravatura, se avista a Ilha das Cobras, onde ele estava preso, e da onde vêm vários dos inconfidentes para serem condenados, segundo a primeira sentença, à morte. E os padres descem da barreira de Santo Antônio, 11 padres, para serem confessores de 11 pessoas, então, que seriam mortas, seriam enforcadas, segundo a lei de então e a sentença que se esperava já há muito tempo da Dona Maria I. Então todo o povo é avisado pela cantoria dos padres que descem do convento e também pelo barco que chega levando os 11 detentos. E é feito então uma palhaçada no dia 18 de abril, tudo coberto com panos pretos, o coice das armas, o barulho das portas batendo, o vai e vem dos juízes da alçada e todas aquelas pessoas, e se lê a sentença em que todos são condenados à morte. E o Tiradentes fica muito triste, ele diz: se eu tivesse 10 vidas, 10 daria. Mas aí vem a sentença verdadeira, porque eles queriam ver o sofrimento de todos aqueles homens. E a sentença era exílio para todos, alguns só 10 anos de degredo, e o único condenado era Tiradentes. Às 11 horas da manhã do dia 21 de abril, abrem-se as portas da cadeia, e Tiradentes, levado por Jerônimo Capitânia, passa pelas várias ruas, né, ali do Rio, ruas estreitas, pequenas, do Piolho, da cadeia, do Largo de Lampadosa, passa pela igreja da Lampadosa, onde ele vê Eugênia com seu filho, João Antônio, e ele se prepara para subir os degraus, ele quer falar ao público, mas não lhe permitem falar. Ele está sem os cabelos, sem a barba que o barbeiro tinha raspado de acordo com a própria sentença, não tinham raspado dos outros, porque os outros não seriam condenados. Eles já sabiam a sentença verdadeira, não é? E ele já tinha sido ouvido em confissão, e aí ele é cavalgado pelo Jerônimo Capitânia, depois de subir os 24 degraus, e é enforcado, recebido na espiritualidade pelo próprio Cristo, pela sua mãe, Maria da Encarnação, e pelo Felipe dos Santos Freire, que o acompanhou durante todo esse périplo. Os outros vão, então, para o exílio. Naquele mesmo ano, o Aleijadinho, que fazia parte do grupo e que era muito conhecido e que sofria da hanseníase, portanto saía na escuridão, montado no seu escravo Januário, ele começa a talhar em pedra-sabão e talhar também em cedro as capelas de Congonhas. E ali ele deixa o seu apelido com os principais da conjura inconfidente. Há de Aleijadinho e Abdias, que é Francisco de Paula Freire, com o seu gesto logo na entrada do adro.
Nós vamos ver L, não tem nenhum profeta com a letra L, ele bota Baruque, que quer dizer louvado, Tomás Antônio Gonzaga. E de Ezequiel, em Alvarenga. E de Isaías, no próprio Tiradentes. A lei J, J de Joel, em Salvador, Gurgel. Aleijadinho. O A de Amós, no Aleijadinho. D de Daniel, em Maciel. E tônico ele bota duas letras J, Jonas, Rego Forte, e J de Jeremias, em Cláudio Manuel da Costa. N de Naum, em Domingos Abreu Vieira, em Oliveira Lopes. H de Abacuque, em Domingos Abreu Vieira. O de Oséias, em Domingos Vidal Barbosa. E deixa o seu apelido Aleijadinho. Agora eu quero que vocês se transportem a Ouro Preto. Vão lá no Alto da Cruz, na igreja de Antônio Vieira da Cruz. E vejam ali um altar maçônico que demonstrava que o movimento Inconfidente tinha a ver com a maçonaria. 7 degraus pela frente e 7 degraus por trás. Pontas siderais. Do lado esquerdo, uma pedra com a letra M e outras em círculo. 3 triângulos concêntricos. A liberdade, igualdade, fraternidade, o poder, a inteligência, a bondade, o azul, o vermelho, o branco. E a bacia de bronze como se fosse um reservatório de água. E ali o altar maçônico dizia: reunidos nessa loja capitular, cavaleiros do Oriente, sob a abóboda celeste, juramos entre colunas atingir o nosso plano, mesmo ao custo das nossas vidas. Nossos votos ficarão guardados na Arca da Aliança, conquistar o poder com inteligência e bondade. Há um outro altar na rua que vem lá de trás do refeitório dos estudantes, que mostra que nas proximidades tem um altar maçônico. Há muitos sinais em toda a obra do Aleijadinho. E agora, lá no alto da cruz, tinha sido enterrado a cabeça de Tiradentes, que tinha sido espetada num poste no centro da praça, onde estava o Palácio do Governo e onde foi sequestrada durante o nevoeiro e a noite que cobriu a cidade. Ficou enterrada nesse altar maçônico na mina que desmoronou, matando Antônio Vieira da Cruz e o seu sócio. Quando eu cheguei em Ouro Preto, a primeira vez hospedada no Hotel Luxor com a minha família, eu saí da casa de Ercília, que tinha um culto cristão do lar na casa dela, uma senhora viúva, pobrezinha, o grupo espírita se reunia lá. Eu saí do corpo e vi 8 dos 12 profetas do Adre, eu caminhava com eles e garoava. Garoava e cada lampião mostrava a cena que eu via em criança, de uma chuva de ouro e prata. Era assim que Tomás se apresentava na minha infância. E Tomás dizia um poema que eu vou tentar repetir e que tem para mim o dom de recriar ideoplasticamente a pequenina vila de Nossa Senhora do Pilar dos Nobres de Ouro Preto. E ele dizia: Jesus, nesta vila rica tão querida, de pedras, de calhaus e de entradas, onde penaram nossas almas travas, entre 1000 ladainhas e escravas a recender perfume nas ermidas. Nesta vila rica onde outrora nossas almas teceram 1000 poemas em trovas ternas e canções eternas, na rocha, na letra, nos sons ternos para o canto deixar da nova aurora. Nesta vila rica, cheia de cilícios, em penitência, sedes em suplício, ao luzir do ouro e pedras preciosas, esmeraldas, rubis, topázios, rosas, lágrimas, ciladas, dor e vício, onde havia
amigos e ciladas, trevas e travas, intrigas e urtigas, cançonetas e preces nas ermidas, palácios com lauréis e com senzalas, sons de soluços e festas nessas salas. Nesta vila rica onde hoje torno, sorvendo nas saudades longos haustos, depois de carpir algemas e altos, que devassaram as nossas esperanças do mundo de Jesus por nossa herança, ao ouvir o bulício lá dos ventos, e na treva o tocar dos atabaques, a saudar-nos os sons vindos da África, vendo a raça branca e negra que se abraçam sem mais tantos entraves, nesta vila rica, abençoada e boa, que hoje nos recebe na garoa, como lágrimas nossas a rolar dos céus, voltando nessas plagas, como estávamos antes, cheios de esperança e cheios de bondade. Nós que somos de ontens, de mão dadas, palmilhando de novo essas estradas de chicote, de sangue, de emboscadas, voltando contente nessas novas plagas, na fé e no amor com que tu nos apagas. Queremos bem dizer-te nestes versos, apesar do destino adverso, da prisão, do exílio, da desgraça, na eternidade que nos enche de júbilo, no coração o néctar da taça, e dizer como é bom ver nesta terra boa a semente do espiritismo que se doa para os jardins de luz, em açucenas, lírios, cravos, rosas e falenas, na multidão necessitada e louca. Míseros seres com os pés na lama, volvei os olhos às luzes que vos chamam, ouvi a voz na música da brisa, não mais terços, penitência, missa, mas doação eterna de amor, enxaga e chama, pisando de mansinho esses largos, as escadas subindo, sem os fardos das injunções políticas, libertos. Nós, profetas, doutores, militares, choramos o retorno nesses lares. São lágrimas de alegria e comoção doídas, a dizer mil graças nessas vidas. Graças, Senhor, pela dor incutiladas, por vermos nossas cruzes esmaltadas a luzir no dossel dessas estrelas. Graças, Senhor, por poder dizer poemas, afagando e beijando as mãos pequenas, por bem dizer-te graças após tanta tortura e esperar nos vestidos de ventura o futuro de luz com que tu nos acenas. Graças, Senhor, nos ricos rios seculares, nestas montanhas e povo e altares, e perdão, perdão se não fizemos tanto mais do que amar e tramar, em luto e pranto, deixando essas sementes insepultas das nossas próprias mentes indultas a esperar o dia do Senhor. Perdão por nossos votos e estes versos de luz, de fé, de paz e de amor. E viva o nosso Tiradentes. Obrigado.